Já sou seu. Camisa 10! Toda a cidade inteira na mesma sintonia. Na mesma sintonia. I'm better, so much better now. I see the light, touch the light, we're together now. I'm better, so much better now. Meus colegas Anderson e Roberto, dizer que sempre é bom estar aberto a novas caminhadas. Agradecer aos ouvintes, aos amigos e amigas, à minha família, que me direcionaram palavras de carinho e aos que curtiram a minha inserção no Facebook. Quero dar um bom dia e agradecer a este ser humano de luz, Tatiana Tanara de Melo Figueiredo, secretária de Cidadania e Desenvolvimento Social do município de Esteio, a SMCDS, que é uma secretaria que elabora e executa programas, projetos e serviços da área da cidadania e desenvolvimento social relativo à população em situação de vulnerabilidade social, conforme preceitua a Lei Orgânica da Assistência Social, LOAS, em consonância com a Política Nacional de Assistência Social e a Política Municipal de Assistência Social. Tati, que tem um currículo fantástico, uma passagem brilhante pela PAI do nosso município, um ser humano de luz mesmo. Eu dei uma lida na tua formação e realmente fiquei muito surpreso com tudo que tu faz. Gratidão, Jauri. Quero te agradecer a oportunidade, né, de ter sido convidada para a tua estreia. É uma honra, a gente tem uma vinculação de muitos anos, aí, uma afinidade que é além profissional, né? E é uma honra, e que bom saber que tu tem esse conceito de mim, fico muito feliz. Sim, sim. Fico bem feliz, muito feliz. Então nós vamos começar assim um programa falando de coisas, porque realmente falar de coisas é falar do ser humano, é falar desse cuidado que a gente tem com o outro. E Tati, frente a este novo desafio como secretária de uma secretaria tão importante como é a Secretaria de Cidadania e Desenvolvimento Social, quais as tuas metas? Bom, primeiro assim, né, Jauri, entrar para a vida política para mim foi o maior desafio, né? Eu sempre trabalhei com política pública, mas nunca me dispus a abraçar um partido, abraçar um político único, né? Até mesmo porque sempre permeei todas as áreas, sempre trabalhei com muita harmonia com todos os governos que passaram no município de Esteio, né? Nunca fiz política partidária. E veio esse convite, né, após a construção do plano de governo, aí, o prefeito havia me convidado para escrever o eixo de desenvolvimento social como um todo, educação. E, após a eleição, ele me veio com essa surpresa de me convidar. Não demorei muito para decidir, mas foi uma reflexão muito profunda, né? Até mesmo porque é um grande desafio tu aceitar essa responsabilidade, né? Trabalhar com a vida das pessoas, embora tenha sido a minha prática profissional uma vida inteira, é muito maior, né? Tu ser o responsável por pensar o serviço de maneira efetiva e colocar em prática. Então, assim, a minha grande meta é que a gente possa imprimir, deixar um legado, uma marca de que é possível fazer desenvolvimento social na cidade de Esteio. Que é possível, além da política de assistência, construir outras coisas. Que foi o que nós já fizemos na secretaria, né? A gente redesenhou, redefiniu, realmente construiu um formato de trabalho de uma secretaria focada em construção e desenvolvimento social, construção de cidadania e desenvolvimento social. Aí a gente teve ali novos eixos que foram agregados, né? Mas tem sido assim um desafio diário. E eu sempre digo, enquanto eu estiver me divertindo, tá ótimo. Que legal isso. Eu acho que a gente tem que se divertir com o que a gente faz, com a seriedade que a gente também tem que ter, né, nesses momentos assim. E sabedor que cidadania e desenvolvimento social compreende direitos humanos, onde algumas pessoas têm uma ideia errônea sobre o assunto, o que fazer para que as pessoas percebam a importância desta pasta dentro da cidadania e desenvolvimento social? Assim, Jauri, eu tenho tido algumas discussões, né? Infelizmente, a gente vive aí
um processo nacional de dicotomia, né? Aquela coisa do pensamento, ou pensa isso ou pensa aquilo. E, infelizmente, por essa prática e isso que acabou acontecendo com o nosso país, com o nosso estado, com a nossa cidade, as pessoas começaram a destruir algumas coisas fundamentais, né? Então, me incomoda muito, por exemplo, a política do direitos humanos é para bandido. Não sei. Esses discursos que foram sendo construídos para funções de discussões políticas partidárias, né? Direitos humanos, para mim, é uma das áreas mais sérias que tem que se trabalhar e se construir. Um exemplo, tu é mais ou menos da minha geração. A gente estudava direitos humanos na escola, né? A gente discutia isso, a gente sabia o que era. Para nós é muito natural pensar sobre direitos humanos. Essa geração, essas últimas gerações, não tem esse conhecimento, porque direito humano virou uma pauta política. E ela não é uma pauta política. Ela é uma pauta séria de garantia de sobrevivência do ser humano. Então, tenho um cuidado muito especial, tenho lá a honra de trabalhar com a Dada, né, que é a nossa coordenadora de direitos humanos. A gente está num processo de construção de novidades para esse assunto específico, né? Queremos levar para dentro das escolas, queremos trazer para as... E de uma maneira unificada, sem separar, né? A gente percebe, assim, que felizmente, por um lado, foi muito funcional por um tempo, mas a gente já vive um outro momento. Nós fomos todos separados em guetos, né? E os direitos humanos justamente vêm para fazer essa união. Nós somos todos, a única coisa que nos une 100% é que somos todos humanos. E sendo humanos, todos nós temos direitos aos direitos humanos. É, bem por aí. A gente vê assim que essa visão que as pessoas têm de achar que os direitos humanos só defende o marginal. Não, nunca. Defende o ser humano. Defende o idoso, defende a mulher, defende a criança, defende a pessoa com deficiência, defende tanta coisa tantos segmentos que foram historicamente discriminados por tantos anos no país, né? E é muito interessante a gente fazer essa reflexão, Jauri, porque assim, os direitos humanos vieram inicialmente com todo esse pensar, né, de contemplar tudo e todos. Depois a gente foi repartindo, porque a gente foi percebendo que esses guetos eram separados. Se a gente for falar de pessoa com deficiência, bem a minha praia, nos anos 80 a gente não falava de pessoas com deficiência. Então houve essa adequação, porque direitos humanos vêm de 1945. Tá? Isso é um pouquinho de tempo, né, de existência. Deveria ser muito visceral para todos nós pensar sobre isso. E ele foi sendo adequado conforme as pautas apareciam. Aí a gente vai falar lá, pessoas com deficiência não apareciam em 1980. Isso é uma pauta atual. A homossexualidade. Não existia, a gente não discutia isso, né? Era velado. Então, assim, foram feitas adequações ao que é, né, o princípio básico dos direitos humanos, e isso, infelizmente, virou discurso político partidário. E as pessoas... Eu me incomodo de ver, assim, gente, acompanha aí Facebook e tal, por vezes, não, porque tem que acabar com os direitos humanos. Como assim, gente? Né? Isso é um absurdo, absurdo dos absurdos. Também o direito humano daquele que está numa situação de vulnerabilidade, que precisa de um apoio, não impede que esse direito humano seja extinguido de outro que não precisa naquele momento. A gente pode, a qualquer momento, precisar utilizar isso, né? Esse código internacional, né? Então, isso me incomoda, sabe? Essa discussão de que, não, é só para... Não é só para ali, parei só um pouquinho. Vamos parar de brigar, vamos focar no que é sério e trabalhar todo mundo junto, né? E a área dos direitos humanos é uma área fascinante, né? Nos últimos tempos, acabei focando muito a minha formação em desenvolvimento humano, né? Nessa prática de autoconhecimento e tal, né? E os direitos humanos é fundamental para desenvolver o ser humano. É preciso refletir sobre isso o tempo inteiro e o tempo todo. Exato, é bem por aí mesmo. Eu acho que até a próxima pergunta vem dentro disso. Num mundo tão desacreditado de direitos, tão desigual e desumano em algumas situações, o que, na sua visão, podemos fazer para tornar Esteio uma cidade que acolha os diferentes? Jauri, sabe que isso foi uma luta sempre, né? Eu venho do movimento estudantil, né? Artista, palhaça de formação, né? E uma das coisas, assim,
que sempre me motivaram a trabalhar foi focar nessa coisa do desenvolvimento do sensível, a educação do sensível. As pessoas acabam se tornando meio não totalmente enrijecidas. A gente vive uma sociedade que não olha para o lado, né? E aí um conceito que vem da arte, que é a questão da estesia, esse olhar estético, que não é o estético de bonito, né? O estético de sentir, o real significado disso, né? Sempre foi a minha pauta de trabalho, tornar as pessoas seres humanos que disponibilizem essa capacidade de estesia, de sentir, né? Então, seria educação sensível, porque a gente vive anestesiado, que é o contrário do estésico, é o anestésico, né? E acho que assim, ó, é através da educação, é através do ensinar a olhar, né? A gente já perdeu muito tempo. É diferente essa geração de agora, porque eles não tiveram essa disponibilidade. A gente, quando vivia, mesmo que sem ter muito um cuidado técnico de ensinar a olhar, de ensinar a sentir, a gente era obrigado a fazer isso, porque a gente não tinha outras ferramentas, a gente vivia de relações, né? Sim. Ah, é o amigo isso, é o amigo aquilo. Tinha um problema, era o teu amigo que tu corria. Não tinha celular, era uma outra parada, né, Jauri? E essa gurizada agora, eles vivem um olhar muito egoísta, muito para dentro de si, dentro do seu mundo. E a gente precisa ensinar as pessoas a sentirem. Não é mal chorar, não é mal sorrir, não é mal olhar para o outro, né? Então, a gente tem até essa questão daquele que está numa situação querendo utilizar ferramentas mais tocantes. Isso também já virou uma estratégia de marketing. É tocado com aquilo que é muito pesado. E isso não dá educação sensível. Então, eu só vejo a forma de transformar a sociedade, tentando desenvolver ferramentas para deixar o ser humano menos máquina e mais humano. E aí, na minha concepção, é através da educação sensível. Até tem um cara que tem dois grandes caras que eu sou apaixonada aqui no Brasil, que para mim são os melhores nomes nessa questão da educação sensível, essa educação amorosa, que é o Márcio Libar, que eu tenho a honra de ser meu mestre, e o João Francisco Duarte Júnior, né, que ele trabalha exatamente isso, a educação do sensível. Puxa, que bárbaro isso. Eu vi pela tua formação ali, pelos teus cursos de pós, e eu não sei se tu está mestranda, né? Não. Agora dei uma paradinha. Vamos trabalhar um pouquinho, chega de estudar. Mas eu vi teus cursos de pós ali, assim, interessantíssimos. Psicomotricidade, curso... Olha, realmente... É que assim, né, Jauri? Sabe que por vezes, eu até tenho vergonha quando as pessoas falam no meu currículo, porque parece que eu passei uma vida inteira estudando e tal. Mas assim, eu sou curiosa. Eu sou virginiana. Não admito não ter propriedade das coisas, eu tenho que me aprofundar até para dizer, isso me serve, isso não me serve. E toda a minha formação acadêmica, na verdade, ela se deu por paixões. Por paixões, tipo, me apaixonei por isso. Vou lá estudar um pouquinho sobre isso. E na minha ideia hoje, com quase 42 anos, a minha formação principal é a formação de palhaço, que foi a formação que eu fiz quando eu tinha lá 14 anos, que estava no teatro e tal, né? Para mim, é a informação mais importante, porque ali eu desenvolvi ferramentas de lidar com adversidades, eu passei por processos de aceitar as limitações, né? Que é o grande princípio do palhaço, a aceitação, né? Daquilo que tem de fragilidade. E o resto foi consequência, tipo, tem que atender tal coisa assim, assim. Vou dar uma estudadinha nisso. Nunca tive esse objetivo de ser uma acadêmica, tá? Não é a minha parada, até mesmo porque eu sou muito funcional, né? Eu sou muito chão de fábrica. Mas as coisas foram acontecendo, assim. Então, a questão de trabalhar ali com animais. Eu sou fascinada por animais, né? Aí, quando estava lá no período da PAI, tu sente que falta alguma coisa. Então, vamos trabalhar com animal. Mas sempre foi nessa lógica. Eu nunca tive essa... A não ser agora, né? Quando eu recebi o convite daí do prefeito para assumir a secretaria, que daí eu disse, eu tenho que terminar. Porque havia começado um MBA na área de gestão pública, há um tempo atrás, e retomei. O resto foi tudo consequência. Não foi nada planejado, assim, sabe? Sim. Eu acho interessante essa coisa, assim, quando tu diz que o prefeito te convidou para que tu assumisse a secretaria, né?
Eu acho interessante que as pessoas, numa eleição, todos os candidatos prometem o melhor para a cidade. Mas daí um candidato só vai ser eleito. Né? E esse candidato, e essa pessoa, quando está no cargo, ela vai ter que fazer o melhor para a cidade. Agora, o porquê que as pessoas que não foram eleitas ficam torcendo contra? Para que tudo dê errado, para que tudo não aconteça. Por que não dão as mãos depois da eleição e dizem, olha, venham, vamos somar, nós queremos o bem da cidade. Né? Eu penso desta forma, sabe? Eu não sei se isso é meio utópico, né? Mas, assim, eu também acredito nisso. Eu acredito que essa disputa política... Primeiro que ela é... Até desculpe, meio pesado. Ela é medíocre. Né? Quem quer o melhor para a sua cidade une forças, une saberes e vai atrás e começa a construir. Aí também, assim, nessa mesma... Fechando a primeira pergunta. Quando tu é sensível... Tu não tem esses critérios de competir, tu tem o critério de construir, né? Aí vem cooperativismo, associativismo e tal. Tu não olha para o teu umbigo, tu olha para o coletivo. Ninguém faz nada sozinho para o coletivo, tu pode fazer para ti. Se a tua preocupação é preparar, permanecer nessa situação de estar sempre ganhando, obviamente que tu não vai querer ninguém junto. Agora, quando tu sabe o teu tamanho, o teu potencial, a tua luz que tu tem para contribuir, todo mundo que chegar perto vai ajudar a fechar essa corrente energética. Né? É muito triste tu ver isso. Eu até... claro que a gente vai envelhecendo e vai montando uns conceitos interessantes da vida, né? Eu me sinto uma pessoa muito agregadora. Sempre tive muitas pessoas de luz por perto de mim. Eu tenho um bom acesso, até aqueles que criticam o meu trabalho, tu consegue sentir a energia de que a pessoa tem uma admiração, né? Mas eu sonho, pode ser de maneira utópica, assim, mas eu sonho de sentar todo mundo junto, não interessa credo, raça, cor, opção partidária sexual, sei lá, a cor da parede que gosta, e trabalhar junto, sabe? Dar a mãozinha e vamos lá, fazer bonito, fazer o que todo ser humano deveria fazer, que é isso, né? O ser humano, também por essa coisa de perder essa relação de sensível, ele acabou se separando. E a gente tem que lembrar sempre que nós somos tribos. Né? Então tem que ir lá, no princípio da humanidade, lembrar que a gente só sobreviveu porque viveu junto. E está na hora de retomar isso aí. De voltar, né? Voltar. Eu acho, quando tu diz assim, do pensar, o Oswaldo Montenegro tem uma letra que eu acho fantástica. Sou fã do Oswaldo Nossa Montenegro. geração não quer sonhar, pois que sonhe é que adivinha. Sonha que é divino. Poxa vida, né? A nossa geração pensou muito. A nossa geração acho que foi uma das gerações que mais criou coisas, que mais pensou. Eu vejo que essa geração nova que está vindo aí, ela está muito com uma mídia muito próxima dela e muito rápida, tudo muito, muito rápido. Não dá tempo nem de processar, né? Eles não têm esse apego às coisas, né? Eu vejo aqui no jornal, assim, nós temos um museu fantástico aqui, nós estávamos antes conversando sobre esse museu, sobre a importância desse museu para a história do nosso município. E essa questão, assim, nós, claro, aqui parece meio, sei lá, saudosista, mas eu sou saudosista das coisas bacanas. E sou saudosista, inclusive, de futuro, embora meio fora da possibilidade. Eu sou saudosista de futuro também, tenho uma sede de futuro. Mas nós, para aprender, Jauri, a gente precisou usar essas ferramentas. Nós aprendíamos indo a museus, lendo livros, né? Essa sede de aprender com as ferramentas que eram disponibilizadas na nossa geração. Hoje em dia, a gente vive essa frieza, inclusive, do saber. Né? Isso, há pouco eu falava com o seu Miguel. Temos aqui a história de Esteio. As pessoas não conhecem a história de Esteio. Né? As crianças não sabem. De onde veio esse nome? E está na hora da gente potencializar esse tipo de coisa. Porque, e assim, tu pode ver, todos os cases de sucesso do mundo atualmente, eles são focados no óbvio. E o óbvio é resgatar a origem. Né? Então, acho fundamental. Maravilha isso. Essa semana eu estava aqui no jornal, daí o Anderson e eu folheando os jornais de mais tempo, né? Daí achamos uma matéria sobre a primeira parada livre de Esteio. Que isso foi há 9 anos. 10 anos 9 anos atrás, esse ano é a 10ª parada livre. E que bom que, né, nós vamos ter
uma parada legal, assim. O pessoal da ONG, eufórico sempre, a Carol, o Ed, esse pessoal todo, o Antônio, o Julinho, que são pessoas mais antigas e que estavam conosco lá no primeiro momento. Então, acho que isso assim, tem uma importância histórica para nós. Eu li aqui assim, a matéria, daí compartilhei com eles. E eles, nossa, 10 anos já. Então, 10 anos que começou um processo que hoje reúne aí 10 mil pessoas. Não, e assim, eu sempre fui uma parceira desse trabalho, né? Vamos ver se a gente consegue esse ano aí fazer um marco na história da parada, né? E fazer bem, claro, também assim, eu sempre gosto muito de passar pelo processo de análise. Cada momento é um momento. E aí, assim, comparando, né, a área da deficiência, que é a área de minha origem profissional, teve momentos que a gente precisava ir para a guerra. Teve momentos que a gente precisava ter discussões mais técnicas. Teve momentos que a gente teve que botar a gurizada na rua e mostrar, essas pessoas existem, né? A gente vive agora um momento real de valorização de toda a diversidade humana, né? É esse respeito já construído e esse olhar mais de ocupação de espaço na sociedade e de importância na sociedade que a gente tem que destacar. Eu tive algumas reuniões com os meninos ali da ONG, eu sou apaixonada por todos eles, a gente se diverte muito. Já disse também que esse ano eu vou montada na parada. Eu vou montada. Não. Vai de homem? Não, eu vou de drag. Vai de drag, que chique. Eu vou. Imagina que eu não vou perder a chance de aparecer, né, Júlia? Eu nem gosto quase. Sim, legal. Vou fazer um vestido de Barbie para eu ir. Eu já disse para os guris, vocês vão ter que andar comigo. Isso me lembra muito a Elise. A Elise foi uma pessoa, nossa, importantíssima dentro desses 9 anos da nossa ONG. Assim, sempre apoiou muito. Sempre apoiou e sempre... Nossa, o carinho para ela, né? Assim, um respeito muito grande pela Elise, por tudo que ela nos ajudou a construir nesse momento, nesse tempo aí, né? Ela, a Dilis Almada, que foi a coordenadora dos direitos humanos, agora também a Dada. Eu também coordenei os direitos humanos por 3 anos aqui no município. E a Dada, que eu desejo, assim, tudo de bom. E as pessoas não conseguem compreender quando a gente diz que a gente deseja de coração que a pessoa faça um bom que trabalho. É de verdade, né? É de verdade. Porque é de coração. É. Eu não tenho nada, sabe, assim, para dizer não desejo, não. É de coração mesmo. E até porque a gente vem nessa lógica, né, Jari? Fechando lá na primeira pergunta que tu me fizeste. A gente sempre trabalhou em parceria. Não interessa quem é governo, né? A gente estava, cada um no seu pontinho. As pautas que a gente sempre defendeu, nós sempre trabalhamos juntos, né? Que bom que a gente pode dar exemplo para os outros. E assim também, a Elise, eu sou fã da Elise, né? A Elise, quando eu fui convidada para assumir a secretaria, me passou uma mensagem muito linda, assim. A gente, quando chega nesse momento, a gente vê, assim, o que a gente plantou e cada girassol que nasceu, né? Então, isso não tem dinheiro no mundo que pague. Eu sou fã dele. Brigamos horrores uma vida inteira, mas assim, a gente só briga com quem a gente ama. Com quem a gente ama, é verdade. Senão a gente não briga. Senão não tem por que brigar. Não tem. E qual é a tua compreensão da importância dos conselhos municipais do município, de todos os conselhos que nós temos aqui que foram construídos, né? Assim, Jari, eu ali na secretaria, nós temos linkados a nós 11 conselhos. O que eu vejo? O conselho, na minha concepção de participação popular, ele é fundamental. Infelizmente, nós temos uma realidade de conselhos que não é a que eu gostaria de trabalhar. Tá? Porque nós temos dividido e vemos todos os conselhos com alguém em destaque que está querendo fazer alguma construção política, que não é o papel do conselho. Construção política eletiva. Tá? Ele é político por natureza, mas ele não é um político eletivo. Está ali para trabalhar e representar a sociedade. Tive algumas retaliações, né? A gente vem aí à base dos conselhos do governo anterior, que não é o que as maiores lideranças do governo anterior orientariam, porque a gente sabe, eu particularmente, sei todo o respeito que a gestão do Gilmar tem pelo meu trabalho e o carinho que eu recebi de cada um deles quando eu fui chamada para ser secretária. A gente sabe que é o pessoal que quer aparecer que acaba criando confusão, tá? Porque
tenho muita tranquilidade em dizer que sempre construí muito bem com qualquer partido. Não tem... Primeira vez que eu entro para um cargo político, né? E espero continuar assim a minha vida inteira, conseguindo construir. Os conselhos que a gente pega é uma porção de conselhos, sem muita funcionalidade, sem muita possibilidade de trabalho. Primeiro porque não tem como a gente ter tantas pessoas disponíveis para tantas áreas. A minha ideia, a médio prazo, é que a gente possa construir uma pauta de montar um grande conselho de direitos humanos e ali ter toda a representatividade. Fazendo uma análise assim, do que acompanhei também, a maioria dos conselhos eu já participava, né? Eu preciso defender tal pauta. Bom, mas a pauta do conselho ao lado, que é quase a mesma coisa, não vai dar espaço para eu trabalhar. Então, vamos criar um novo conselho. Eu quero trabalhar tal pauta. Então, esse conselho, que não me deu espaço para... A gente, na verdade, vivia ali, vive ainda um grande preconceito entre conselhos. E se eu estiver à frente da pasta, o tempo que for, a grande ideia é que a gente possa construir juntos um grande conselho com espaço para todas as pautas que tem essa ligação entre si. Que maravilha. A Josiane Gasparetto, aqui manda um Josi. grande abraço. Deseja a mim, né, um sucesso pelo programa e parabeniza o trabalho da Tati. Obrigada, Que Josi. legal. Josi, O Alexandre Camboa. isso, assim, eu acho importante a gente falar, né, porque as pessoas às vezes não têm esse entendimento. A Josiane foi uma das pessoas, assim, na época de campanha, que eu não me envolvi em campanha política, né? Mas, assim, quem vive no meio político sabe a dificuldade que é, sabe o transtorno que é, e a briga não é essa aí que se apresenta. As pessoas se respeitam e se admiram, né? A Josi, a gente sempre se respeitou e se admirou, e isso é muito verdadeiro, né? Não precisa dizer, eu te amo e não sei o quê. A gente sabe o potencial que a gente tem uma para colaborar com a outra. Então, me incomoda às vezes quando as pessoas que querem aparecer começam a instigar coisas erradas. Sempre tive um respeito muito grande e assim, em alguns momentos, né, tudo que tem é se abraçar para poder trocar energia. E na campanha eu tive vários abraços com a Josi e com a Sandra de trocar energia mesmo. Então, um super beijo aí para a Josi. Legal. O Alexandre Camboa dizendo que a conversa está boa. O Ricardo Orlandim parabeniza a Jauri pelo programa e deseja muito sucesso para a Tati à frente da secretaria. Que legal isso, né, Tati? Coisa boa a gente receber o carinho das pessoas. Gratidão. Acho que isso é o que vale. O Camboa também baita parceiro aí de trabalho na madrugada. A gente está na Defesa Civil meio juntos. Aí quando dá qualquer sustinho a gente sai correndo. E é isso, né? Todo mundo junto pela cidade de Esteio. Não importa outras questões. Nosso grande objetivo é a cidade de Esteio. Que maravilha isso. Eu quero falar também que na terça-feira, das 16 às 17, nós vamos ter um programa com a Bílio, que realiza um trabalho fantástico na cidade. E o programa dele, Esporte, a Luta da Vida. Terça-feira, então, das 16 às 17 horas. E na segunda-feira, das 17 às 18 horas, Hip Hop, sem ladaia, com o amigo William. Também vai estar aqui na rádio TV Jornal Destaque, fazendo um trabalho bem legal. Nós estamos trazendo assim, algumas pessoas que a gente pensa que podem contribuir muito para a história do nosso município. Hoje à noite nós temos o programa da Sani, do Empório Santo. Legal. Também vai estar aqui com o pai Paulinho do Choroquê, que é um programa mais destinado ao nosso povo de tradição de matriz africana, que é um segmento que a gente está muito fortalecido. Hoje à noite nós temos reunião também com esse segmento, e está muito legal, assim, sabe, o trabalho com eles. Eu vejo que a gente construiu algumas coisas legais na cidade, assim, sabe? E vejo que vocês também estão tendo esse cuidado de preservar isso. Ao prefeito Gilmar Rinaldi, né, que foi nosso prefeito da cidade, a quem eu tenho carinho, admiração, gratidão, por ter me proporcionado 10 anos junto com ele na administração do município, e que foram vários momentos muito marcantes, momentos muito bons, alguns momentos que não foram tão legais, né? Como tudo na vida da gente, né? Não tem. A gente não tem 100% de alegria o tempo todo.
E para mim, assim, estar aqui no Jornal Destaque, para mim, tem sido muito bom nos últimos dias, assim. Eu recebi proposta para sair do estado, né? E daí fiquei pensando muito sobre isso. E estive aqui uma tarde, e eu disse, não, é aqui que eu vou ficar, é aqui com o seu Miguel, com a Carmen, com a Cristina, com os meus colegas aí, o Roberto e o Anderson, que a gente vai aprendendo também, né? Essa coisa assim, do conhecer o outro. E eu acho que a tua secretaria tem tudo a ver com conhecer o outro, com possibilitar ao outro, né? Ser. Olhar o outro. Né? Isso, Exato. e aí é do meu princípio de formação. Eu venho da arte. A arte, ela passa o tempo inteiro procurando compreender, traduzir e expressar o que é ser um ser humano. Então, a gente trabalha muito com essa coisa da observação. Tu vai fazer um personagem, quem vem do teatro, né? Nossa praia também. Tu observa o gestual, tu observa a forma de olhar, tu observa a forma de respirar. E isso acaba colaborando muito, porque assim, tu amplia a possibilidade de visão. Né? Quando tu realmente olha. Porque uma coisa é tu passar o olho, outra coisa é tu olhar. Né? Então, isso eu tenho trabalhado muito com a minha equipe ali, que a gente precisa ter esse olhar, enxergar, experimentar o lugar do outro, fazer uma prática artística mesmo. Né? Vai lá no lugar do outro, observa, né? Te coloca lá, como tu te sentiria. E isso serve para tudo na vida. A gente sempre tem que tentar sentar no lugarzinho do outro para ver como é, como funciona, né? E parar um pouco de julgar, passar mais a sentir. Né? Sente. Liberta o teu corpo para essa experiência. Né? Para poder entender também o mundo, né? O mundo está passando por um processo de transformação e não é só a gente pensar é o Brasil que está passando por isso, não é o mundo. Não, é geral. O mundo está passando por um processo muito delicado, onde as pessoas vão ter que aprender a olhar o outro. Como tu disse, se a gente não olhar o outro, a gente não consegue. Não, e esse olhar, assim, eu sou uma pessoa fascinada por corpo, né? Corpo no sentido desse espaço que acolhe algo maior que a gente não sabe muito bem o que é. Dentro de nós tem cada concepção religiosa aí dá o nome, a interpretação que é adequado para si, mas assim, esse corpo que tem algo dentro que é maior e a gente não consegue explicar, essa energia que nos move. E esse corpo é casa. E esse corpo sente. E é sentindo por esse corpo que tu aprende tudo na vida. Né? Então, sou muito do abraço, do beijo. Sempre digo isso para você, abraça, beija, sente. Né? Cheira, olha. Essa educação dos sentidos, essa educação do sensível para tudo na vida, para mim, ela é fundamental. Que fantástico isso. Você é muito sábia, Tati. Ai, quem dera, menino. Não sou não. Eu quero fazer um bate-papo contigo, assim, falando de Tati. Qual a sua cor preferida? Colorido. Colorido. Clube do Coração. Tem 2 minutos para falar sobre isso? Tem. Tu sabe que essa questão de clube, muito engraçado, porque eu usei uma vez como ferramenta de proteção. Meu pai era colorado doente, né? E então, tu imagina, em 1976, quando eu era pequenininha, tinha 1 aninho, meu pai mandou fazer um uniforme do Inter para mim. E eu entrava no campo, tinha toda essa coisa, era colorada doente. Aí, quando eu tinha lá meus 16, 17 anos, eu briguei com meu pai. E a única forma que eu tinha de atingir meu pai era virar gremista. Então, eu virei gremista. Mas, assim, eu não consigo, Jauri, ter o amor, eu não sou nada de, sabe, isso é aquilo. Eu torço para o Inter se o Inter estiver jogando, eu torço para o Grêmio se o Grêmio estiver jogando. E não é em cima do muro, é de verdade. E se os dois estiverem juntos, eu torço para quem ganhar. Porque eu não gosto de perder. Que legal isso. Momento que te marcou. Minha filha, quando nasceu. Minha filha é a razão da minha vida. Nossa. Aquela Quantos ali. anos? 21 anos, tá, Vitória? Nossa. Não, Vitória, minha luz. Que legal isso. Qual a tua comida preferida? Ai, comida de gordo. Comida boa. Churrasco. Churrasco, massa. Ontem minha filha fez uma massa carbonara que foi assim. Eu gosto de comida. Mas também sou muito de fruta, muito de coisa natureba. Não tenho, assim, nada.
Eu acho que a única coisa que eu sou 100% é de quem tu é fã? Oswaldo Montenegro. Também sou fã de Oswaldo Montenegro, Maria Bethânia. Amar é? Ai, se entregar pra vida. Todos os tipos de amor. Entrega tudo que tu tem. Qualquer maneira de amor vale a pena. Qualquer maneira. E todas as maneiras. Em todas. O que Esteio representa, assim, pra ti, Tati? Esteio foi uma história de amor na minha vida, né? Depois, com o tempo, a gente vai vendo. Eu vim para Esteio porque eu tenho familiares aqui, né? Minha prima morava aqui, eu acabei passando parte da minha infância, férias aqui, mas sou de Porto Alegre. Minha tia morava aqui e tal. E aí, no fim, eu acabei tendo vida de juventude aqui, pegando aquelas festas maravilhosas da Aliança e tal, aquela época maravilhosa de Esteio. Mas nunca imaginei construir uma vida aqui na cidade. As coisas foram acontecendo muito aos poucos. Depois vim morar aqui, né? Meu marido é daqui. E trabalhava tudo em Porto Alegre, minha vida toda em Porto Alegre. E a coisa foi tomando uma proporção muito grande. Quando eu entrei na PAI para fazer um estágio, isso lá em 1500, eu comecei realmente a virar uma cidadã de Esteio. E me encantei pela cidade, né? Acho que a gente tem coisas aqui que são muito nossas, né? Ela tem uma identidade, embora não valorizada, ela tem uma identidade muito peculiar, que cativa muito a gente. E essa coisa de tu olhar, as pessoas aqui ainda mantêm uma coisa muito bacana para mim, que é olhar e saber quem tu é, né? Te conhecer a tua família. Então tem um cuidado especial. Aqui a gente ainda tem uma vida de sociedade, né? Então, tu vai na rua, tu conhece o fulano, tu sabe que o fulano tá doentinho, tu reza pelo fulano. Isso para mim é muito bacana, né? E depois de muito tempo eu fui descobrir que o meu pai, quando veio do interior, meu pai era ferroviário, né, no início da carreira, o pai veio e ficou em Esteio. Então meu pai trabalhou na estação de Esteio há muito tempo atrás. Então já tinha uma ligação de muito tempo com a cidade. Um abração, Luciano Longaray está assistindo. Opa. O Marcelo Augusto, Débora Santos e Rafael Luz desejam um sucesso ao programa. Sucesso para você, Jauri, um abraço da Tatiana. Que legal, que show de bola isso, né? Muito show. Agora, essa coisa da cidade ser pequenininha e ser aconchegante, ser próxima, como isso é importante para nós, né? A gente, claro que hoje nós não temos mais o comércio, não temos mais o Aliança, que contaram a nossa história. Uhum. A primeira vez que eu passei pela frente do Aliança, eu disse, um dia eu vou entrar neste clube. E não só entrei, mas também participei de um bom tempo de alguns eventos do clube, de algumas coisas que aconteceram no clube. Na época dos bailes de debutantes do clube, feitos pelo Johnny Vieira, que é uma pessoa maravilhosa, que fez um trabalho fantástico na Aliança durante anos, né? Que é do nosso tempo, assim, que é da nossa época. Claro que é bem mais nova. E nessa época muito engraçado, porque a gente tinha ali uma turma muito bacana. Eu cheguei a dar aula de teatro no Aliança. Na época do Johnny. Que bom, Tati. E o Aliança representa tanto para a cidade, né? Hoje, um segmento do Aliança seria a Casa de Cultura, que eu vejo assim, que acontece uma vida social tranquila na cidade, né? Eu vejo que isso proporciona os esteenses estarem num local que é deles também. Claro, a gente tem que focar muito, né? Acho que a gente tem muito para desenvolver nessa área. E não é uma coisa que é de governo. Isso é uma coisa que é das pessoas da cidade. Eu tentei fomentar alguns burburinhos de movimentos, né, na cidade, assim, tipo, a gente fez o Mixland ali na Black House. A gente tem que começar a fazer essas coisas para trazer essa vida coletiva de novo para a cidade, né? Então, e não é uma coisa que é um governo, outro, é uma coisa da população. A gente tem que começar a ficar todo mundo juntinho e ocupar as maravilhas, ocupar e criar novas maravilhas para a cidade. Espaços, né? Nós tivemos a Paideia aqui, que foi um local fantástico maravilhoso da cidade. E hoje nós temos outros locais surgindo. Temos pubs aí que são locais de encontro assim, dos nossos jovens. Sábado à noite eu dei uma perambulada pela cidade, que fazia muito tempo que eu não saía aqui.
Até porque eu me resguardo um pouquinho, assim, sou, né, já estou com uma certa idade. o ancião das coisas. Também a gente já fez festa nessa terra, né? Abafo caso. Eu quero agradecer ao Plínio, que fez uma caneca aqui do programa, falando de coisas, e um jornal de destaque, o Plínio Brindes, que fica lá na Avenida do Carnaval, que faz um trabalho... Como a gente tem coisas fantásticas na nossa cidade de Esteio, e que a gente não consegue fazer com que isso seja divulgado. Então, a nossa intenção com o Jornal de Destaque é fazer com que isto comece a ser um meio de realmente chegar lá no bairro, de contar a história daquele bairro. É uma das propostas aí que a gente está trazendo para o seu Miguel e para a Carmen, né? De fazer isso, de resgatar. E nós também, na prefeitura, sabíamos que a comunicação em qualquer local é muito difícil. A cidade tem esse problema da comunicação, né? A gente não tem... claro, temos aqui o jornal, tem a mídia da prefeitura, mas nos falta. A gente tem que impactar nesse sentido, né? Claro, o Facebook ajuda muito e tal, mas a gente precisa fomentar esses instrumentos, né? E o que tu falava aí com relação a esses talentos da cidade, eu estou terminando de desenvolver um projeto que a gente quer fazer uma feira de talentos. Pegar ali a Rocoberta e botar todo microempresário pequenininho, divulgar o seu trabalho. Porque muitas coisas a gente acaba não sabendo que tem na cidade, né? E a gente tem que valorizar quem está aqui, quem é daqui. Então, isso, botar todo mundo junto lá, tipo, 1 minuto, 2 minutos para cada um apresentar o seu trabalho e tentar fomentar isso. Eu vi um comentário que a Rua Coberta vai passar para o outro lado. Tem alguma coisa... Olha, eu oficialmente não tenho nenhuma... Até acho que é uma boa. Até acho que é uma boa, mas oficialmente não sei de nada. Também eu fiquei assim, eu digo, acho que não, sabe? Falei para a pessoa, acho que não. Mas a pessoa me disse, não, até o final do ano vai mudar. Eu digo, então tá. Até porque a Parada Livre, ali na Rua Coberta, é um local que reúne, que agrega. Eu acho que o Parque de Exposições é muito amplo, né? A gente tem ali, né? A gente sabe do desconforto para os moradores da Rua Coberta, né? Eu tenho evitado fazer eventos ali, até os nossos, a gente tem da inclusão produtiva, que eu penso é que ela realmente não está atendendo o que é o objetivo principal dela, né? Então, porque é isso, a Rua Coberta é para serem feitos eventos, é para serem feitas essas ações, né? Mas não tem aceitação da comunidade, não tem aceitação dos comerciantes, e a gente tem que pensar num plano B, sim. A minha opinião é essa, né? Foi um marco aí na história da cidade, e ela tem que funcionar para o objetivo Só dela. que quando a gente fala em eventos, me parece assim que Esteio envelheceu tanto nesse sentido, né? Em nenhum local da cidade as pessoas querem eventos. Onde a gente tem tido mais aceitação, assim, do que eu não fiz nenhum evento lá ainda, né? É lá em cima na Avenida do Carnaval. Olha, lá também nós tivemos alguns problemas, né? Não queriam a Parada Livre lá, não queriam carnaval, não queriam... Então eu não consigo entender como é que uma cidade pode não querer eventos. Assim, o que eu percebo? E realmente a gente tem isso, tá? A gente tem tido lá no novo eixo da secretaria ali, que veio a inclusão produtiva, a gente faz uma feira mensal ali. Tu tem que fazer toda uma construção com o pessoal da região. A gente costuma ir de casa em casa, explicar o que é o evento. Olha, isso é assim, assim, assim e tal. Mas não tem uma aceitação. A gente vai meio que nós impondo. fazíamos isso também, assim, com a parada, com outros eventos que tinham na Rua Coberta, né? De passar nos locais e também na Avenida do Carnaval, de passar nas casas também, assim, que eu acho que é importante a gente. É importante colocar. a gente. Só que as pessoas têm que ter a noção de que nós não podemos viver sem eventos. Não. Muito pelo contrário, a gente tem que ter cada vez mais eventos. E nem as famílias também conseguem viver sem evento. Uma reunião de família é um evento, não é? Né? É um acontecimento, é uma reunião de pessoas. Então, eu penso que a sociedade tem que... Também, até as pessoas estão, eu costumo dizer, né? Menos mimimi e mais lararara. Vamos parar com isso aí. E vamos fazer a cidade crescer mesmo. E isso é meio discurso de palhaço também, né? Isso é da minha... menos mimimi e mais lararara. Vamos rir um pouco, vamos relaxar, Os claus aí, né? Porque assim a gente já nasceu perdendo, a gente vai morrer, né? Então vamos aproveitar. Eu nasci em crise.
Eu acho que eu vou morrer em crise. O Brasil está sempre em crise, sabe? Sempre. Sempre em crise. Eu disse isso essa semana. Eu nasci numa crise. O INSS está em crise, Sempre. o Correio está em crise, mas sempre teve. Só que aí a gente vai na fila do Correio, é uma fila imensa. Né? Então eu acho que é estranho a gente dizer está quebrando. Por que está quebrando? Tá, mas está desde quebrando sempre. o dinheiro que entra para onde vai. Sabe, eu trabalhei 10 anos na prefeitura, 10 anos eu paguei INSS. Eu não usei nenhuma vez. E para onde foi o dinheiro que eu... Não, e assim, ó, e os discursos frágeis, né? É muito. Lá em casa a gente tem uns pega de política. Muito engraçado. Às vezes eu já digo, chega, eu não quero mais falar de política. Porque a coisa é tanta crise, e tanta coisa, e tanto. É só a parte triste, né? Eu sempre procuro ver o lado idiota da vida, como eu digo, né? Eu participo de um grupo de trabalho que se chama Aceita Idiota. Né? Que é isso, entendeu? Tem umas coisas que não tem. Tu vai ficar te matando. Não, para aí. Aceita, idiota. Vai ser feliz, vai rir um pouco, vai curtir. Não tem pão como um bolos, não tem bolo como uma Isso. bolacha, não tem bolacha, sei lá, inventa. Menos mimimi, mais larará. Faz um bolinho, não tem ovo, faz sem ovo, você inventa. Sabe que Né? a semana passada eu tive uma audiência pública, foi até muito engraçado, né? Isso, tu sabe bem como é que são essas coisas. E aí, sei lá, é que as pessoas estavam esperando uma secretária, de repente, educadinha, ajeitadinha, com pose de secretária. Nunca. Não tem. E as pessoas gritavam. E eu gritava lá de cima. Aí daqui a pouco, mas essa mulher é muito mal educada. E eu, com muito orgulho. Isso. Porque é isso, entendeu? Tu tem que tirar onda e tu tem que curtir. E cada momento é um momento de diversão. Né? Exato. É um momento de experiência. Eu sou Tati Tanara e pronto. Tá louca. E essa loucura que faz com que as coisas sejam... chegue a algum lugar, né? Quando as pessoas às vezes vêm falar alguma coisa pra gente, assim, que tu sabe que aquilo tudo tem os dois lados. Sempre. Tem um lado... No mínimo 2. que a gente tem que ouvir dos dois lados. Isso aconteceu de fato ou não, né? Então, essa semana a gente ficou ouvindo algumas coisas que a gente fica pensando, o que a pessoa quer com isso? Até onde ela vai? O que tem de verdade? O que não tem? Sabe? E essa questão, né, Jauri, porque tu sempre vai partir de uma linha de julgamento conforme o teu pensamento. Quando começa, eu tenho um monte de gente boazinha. Sabe essa pessoa muito boazinha? Não vem com isso aí, porque isso aí é godô, não tem. E sempre vem a linha de julgamento daquilo que tu seria capaz de fazer. Né? Eu não sei se é o meu maior defeito ou a minha maior qualidade, mas eu sou muito verdade. Eu entrego tudo o que eu tenho o tempo todo. Então, eu entrego riso, eu entrego amor, eu entrego o meu pensamento. E não estou preocupada com o julgamento, estou preocupada com o meu julgamento interno. Então, viver na verdade tem essa vantagem. Assim, e o que tu constrói, daí tu constrói para a vida inteira. Olha, a Fabiola Fer, é isso, está assistindo. Sucesso para a Jauri, para a Tatiana Tanara, grandes personalidades da cidade. Olha que legal. Elizabeth Gonçalves está assistindo. Um beijão para todo o povo aí que está assistindo. A gente agradece, fica muito feliz. E dizer, Tati, que foi assim, olha, muito importante para mim que tu tenhas vindo aqui no programa. E dizer para vocês que o Jornal Destaque, que a Rádio Destaque está aberta para a nossa comunidade. Para dizer o que nós podemos fazer de melhor, para dizer o que nós podemos crescer juntos. E a nossa intenção com o Destaque é esta, sabe? Eu quero que tu, assim, ó... Vai lá. O que dizer para os esteenses? Ai, gente, olha só. Eu acho que a gente vive numa cidade muito linda. Uma cidade que tem uma magia, uma energia diferente. Né? A gente acaba, todo mundo se apaixonando por isso aqui. E a gente tem que arregaçar as mangas, trabalhar todo mundo junto, cada um do seu pedacinho. Né? Sei lá, e não é só o trabalhar do visível, é o trabalhar a comunidade. É o olhar para o teu vizinho, dar bom dia. É o cuidar o cachorro que está ali na tua rua. Aqui em Esteio até isso aconteceu, né? As pessoas brigam por casa de cachorro na rua, de cão comunitário. Então, assim, cada um fazer o seu pouquinho, porque a gente tem o privilégio de ter uma cidade pequena e que a gente pode, sim, tornar ela referência no país inteiro por qualidade de vida. E não é governo, não é partido político,
é a essência de cada cidadão dessa cidade. Né? Então, olha para o outro, dá uma olhadinha, ajuda o cachorrinho, varre ali, não toca bagana de cigarro no chão, não joga lixo no... É o mínimo que cada um possa fazer. Eu tenho certeza que a gente consegue construir uma cidade de referência para o país inteiro. Eu acho isso assim fantástico, porque quando a gente pensa assim, ó, quando as pessoas da cidade vão para a cidade de Gramado, elas lá ficam educadinhas. Elas não jogam papel no chão, elas não jogam a bagana do cigarro delas no chão, elas não fazem nada de, aqui eu sou bonzinha, aqui eu sou perfeitinho, aqui eu sou... E não é um discurso de politicamente correto, entendeu? É também uma educação do sensível. É isso. Olha pro lado, olha pro teu vizinho. É um mala, é um chato, não sei. Pô, mas é o que tu tem. O que ele tem de bom para te oferecer? E vamos construir uma cidade bacana, porque a gente já tem várias sementes plantadas e está na hora da gente regar e começar. E acho que nós temos que ser mais palhaços, né? Muito. Aceita, idiota. Tati, brigadão mesmo, brigadão aos ouvintes da Rádio Jornal Destaque. Lá vem o Anderson Amado trazer mais um recadinho. E ninguém me ainda, isso é ótimo. Que bom. Bia Cross, parabéns, Jauri, deseja felicidades a Tatiana e boas colocações, Tati, em suas posições. Muito obrigado, Bia, muito obrigado mesmo. E até a próxima quarta-feira, quando vai estar conosco aqui a Josiane Gasparetto. Opa, eu vou mandar bilhetinho pra Josi. Manda. Jauri, assim, muito obrigado. Minha gratidão pelo carinho de estar aqui. Te desejo muita luz. Acho que tu tá num lugar que tu deveria estar, porque tu tem essa capacidade real de comunicar e agregar pessoas. Então, minha gratidão pelo convite. Estou sempre à disposição, vindo ou não vindo. E muita luz aí para todo mundo. Obrigadão, muito obrigado e bom dia a todos os ouvintes da Rádio TV Jornal Destaque.